a palavra do Senhor, que Deus tem reservado para nós. Mais uma porção, que Ele já está falando desde a hora que o culto começou. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 19. Por gentileza, pegue sua Bíblia. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, 19. O texto bíblico diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos que sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Só mais o versículo 23. Preste atenção nessa passagem paulina. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Vou ler novamente o versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Querido Deus, essa é a tua palavra, e esse povo que está aqui reunido, ele veio ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, de uma maneira especial. O arraial está preparado para te ouvir, e nós queremos sair daqui mais crentes do que entramos. Toca na minha mente, no meu coração, nas minhas cordas vocais, e fala com a tua igreja de uma maneira especial. Que essa noite seja uma noite de admoestação, consolação e exortação para a glória do teu nome. Daqui a pouquinho, Senhor, iremos cercar a tua mesa. Faça isso para a glória do teu nome. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos digam amém. Queridos, se eu fosse colocar um título nessa mensagem, o título dessa mensagem seria: o que fazes pelo reino? Olha aqui para mim, por favor. O apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo, ele é um homem muito diferenciado, mesmo até porque a forma que ele escreve as suas cartas, ela fascina os estudiosos até hoje. Paulo era um homem culto, era um homem muito inteligente, um homem dotado de filosofia, conhecia o hebraico, conhecia o grego, o aramaico. Alguns estudiosos, eu li uma fonte de The White que diz que Paulo falava mais de 9 idiomas. Paulo era um poliglota, era um homem muito capacitado. E essa carta aos Coríntios, essa primeira carta, na verdade ele escreveu 4 cartas aos Coríntios, 2 se perderam. Então nós temos no nosso canon, nossa lista de livros inspirados, 2 cartas. E quando Paulo escreveu essa carta aqui, essa primeira carta foi para uma igreja que era muito problemática. Muito o quê? Problemática. Você lê o capítulo 3, você vai observar que é uma igreja cheia de panela. Sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas. Se você ler o capítulo 5, você pode se escandalizar. Por quê? Porque no capítulo 5 você vai observar que tem um rapaz que está se deitando com a mulher do próprio pai. Se você ler o capítulo 6, você vai observar que os irmãos estão sofrendo, levando uns aos outros ao tribunal. E Paulo vai exortar eles dizendo assim: vocês não têm um homem sábio entre vocês para resolver as questões que vocês têm. Precisa vocês estarem indo diante de um tribunal, de um ímpio para resolver isso. Vocês irão julgar o mundo. O capítulo de número 1, ele apresenta a sua mensagem, e ele vai dizer que a mensagem dele é a mensagem de cruz. Você está com a Bíblia aberta? Volte lá, por favor. Capítulo de número 1, quando ele apresenta essa mensagem, ele diz que a mensagem dele é a mensagem da cruz. Versículo de número 18 até o versículo de número 25. E o caráter da pregação dele, mesmo ele sendo um homem tão capacitado, um homem tão potente de Bíblia, um homem tão grande dentro dos seus, um fariseu tão letrado, ele vai dizer que ele não ostentou a sua mensagem, capítulo 2, versículo de número 1, parte C: não fiz com ostentação de linguagem e com sabedoria, mas foi em fraqueza. E ele diz que o propósito dele era apresentar o Senhor nosso Deus. Quando você pega o capítulo de número 4, você vai observar um texto muito bonito. Carta aos Filipenses, capítulo 2, ele disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou-se igual a Deus, mas tomando forma de servo,
veio aqui para nos servir. Capítulo 11 dessa carta, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Deus, ou de Cristo. E o capítulo de número 4, versículo de número 1, a irmã Sandra vai colocar, e eu leio aqui: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Essa palavra ministros, ela tem possíveis traduções no grego. A primeira tradução é a palavra diáconos, que é essa palavra aqui, ministros, é a palavra diáconos, mas ela pode muito bem ser traduzida como escravo, que ele vai falar no capítulo de número 9. Ele diz que o sentimento, que o que importa é que nós somos, que sejamos considerados ministros, que sejamos considerados o que, irmãos? Diga servos. Servo. A palavra diácono é um servo. O capítulo de número 7, ele vai fazer a analogia ao casamento, vai dar muitos conselhos para aqueles que estão solteiros, para os que estão namorando, para os que estão casados, para as viúvas. Ele vai dar um show mostrando qual é o propósito de Deus. E é interessante uma coisa que fica claro, que ele fala qual é a visão de Deus e qual é a visão paulina. Tanto que na narrativa ele diz: olha, isso aqui é mandamento bíblico, isso aqui é mandamento divino, isso aqui é o meu pensamento, é Paulo, e eu acredito que eu também tenho o Espírito de Deus. Só que o capítulo de número 8 até o capítulo de número 14, preste atenção, quando a gente vai estudar a Bíblia, tem uma matéria chamada hermenêutica. Hermenêutica significa a arte ou ciência de interpretação bíblica, e um dos pontos da hermenêutica significa que todo texto sem contexto vira um pretexto para uma heresia. O problema de muitos pentecostais é que quando eles pegam um texto bíblico, eles leem uma referência, um versículo ou dois, e quando aquele texto é forte, eles não deixam de analisar os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois. E analisar a hermenêutica, gramática, textual, cultural, certinho, é muito importante. Pergunte por quê? Porque essa sessão de ensino começa no capítulo 8 e ela só vai terminar no capítulo 14. E essa sessão significa acerca das coisas sacrificadas a ídolos. Ele vai começar capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Quando chega no capítulo de número 12, dons espirituais. Capítulo 13, o tema do amor. Capítulo 14, ele mostrando que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. E dentro desse capítulo de número 9, tem um ensinamento aqui que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que ele é muito importante. Tem alguém aí? Diga amém. Uma coisa que eu posso colocar como prisma aqui, como princípio aqui para a nossa noite é 9:19. Coloca aqui, irmã Sandra, a primeira carta aos Coríntios 9:19, que diz assim, no 3, toda a igreja lê comigo, 1, 2, 3. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Diga assim comigo, o interesse do evangelho. Primeiro eu começo a narrativa com uma pergunta. Isso aqui é um diálogo, não é um monólogo, não é eu falando. Pregar é conversar. Então eu começo essa narrativa com uma pergunta para vocês. Quem de nós aqui presente, preste atenção, quem de nós aqui presente teria coragem de deixar os seus sonhos de lado em busca do reino de Deus? Dr. Martin Lloyd-Jones, conhecido como o último dos puritanos, você pode pegar qualquer obra desse autor, ele foi um médico londrino. Ele foi o quê? Ele foi médico da rainha da Inglaterra. E o Senhor chamou esse homem para o pastorado. Interessante que o Dr. Billy Graham, que foi um dos maiores pregadores que a terra já viu até hoje, Billy Graham não era teólogo, Billy Graham era antropólogo, viu? Ele se entusiasmou e Deus levantou ele para falar em todas as nações. Se você ler a biografia de Billy Graham, você vai observar que quando ele chegava em determinada nação, quem recebia ele eram os presidentes ou os príncipes daquela nação. Uma certa vez, já contei essa história aqui, não custa repetir, alguém chegou com o Dr. Billy Graham, e a popularidade dele ficou muito grande, porque desde a década de 80 para cá, ele foi aquele homem que estava ali fazendo todo o amparato da Casa Branca. Ele era aquele homem que aconselhava os presidentes norte-americanos. Chegaram com o Dr. Billy Graham e falaram para ele, Dr. Billy Graham, o senhor está sabendo que o seu nome está cotado com muita popularidade em todos os Estados Unidos da América. Se o senhor se candidatar à presidência, o senhor pode ser eleito presidente da maior república do mundo. O Billy Graham olhou para a repórter e falou, eu vou me rebaixar. Então, glória, irmão, em nome de Jesus. Ele disse, eu sou príncipe do reino de Deus e proclamador da verdade do evangelho. Isso aqui, esse texto que você está lendo aqui, Paulo está dizendo assim, eu era livre. O que significa isso, pastor? Paulo está dizendo que ele tinha categoria de nome de homem livre. O que significa isso? Significa que ele dava muito crédito ao título de cidadania romana que ele ganhou. E o título de cidadão romano dava a Paulo não só regalias em todo o império, mas dava a ele a titularidade de um homem livre. De um homem o que, irmão? Só que até mesmo as profissões que escolhemos, às vezes nós não inserimos isso no reino. Presta atenção.
É bem verdade que nem todo mundo que está aqui me ouvindo, ele foi chamado para ser integral do reino. Só que o reino, de alguma forma, ele tem que fazer parte da sua vida. Sabe o que é interessante? Quando você conversa com um jovem, olhe para cá, por favor. Quando você conversa com um jovem, com um homem casado, com uma pessoa que está na meia-idade, você vai ver que essa pessoa está cheia de planos. Entrar na faculdade, ou sair da faculdade, ou montar uma empresa, fazer um negócio. Isso não tem nada de errado. Empreender no nosso país é quase impossível devido à maior carga tributária de impostos que nós temos no Brasil, que é uma das maiores, se não a maior do planeta. Interessante que se você for nos Emirados Árabes, né, onde aconteceu o UFC ontem, ali pelo Bahrein, Emirados Árabes, Dubai, lá o governo, uma vez por ano, ele pega todo o seu lucro e ele dá uma porcentagem para cada habitante do país. Dá um glória aí, irmão, você queria morar lá? Ou seja, todo habitante desses lugares, eles ganham uma porcentagem do governo devido ao lucro. Aqui o nosso governo, eles tiram. Aqui o nosso governo, eles tiram. A gente trabalha para uma classe chamada governo e a gente tira. Os empresários têm muita raiva. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? Eu quero falar que o interesse de Paulo aqui, ele é outro. Só que uma coisa muito interessante é que ele era um homem livre, mas na verdade, quando eu leio esse texto que vai do versículo 9, do capítulo de número 9, do versículo 19 até o versículo de número 27, eu consigo olhar aqui nessa palavra paulina, e eu vejo nas palavras de Paulo que ele está falando de forma que ele é livre, mas não de forma total, porque na verdade o que Paulo está dizendo aqui é que não existe homem livre quando ele se entrega a Cristo. Ele disse assim: olha, eu sou livre, eu tinha minha cidadania romana, eu sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. A partir do momento que Cristo te acha, oh glória, a tua mente vai ser cativa a Ele. Agora preste atenção, capítulo de número 9, versículo 20, pode ler, pode colocar, irmã Sandra, 9 e 20, Paulo diz assim, ó, capítulo 9, verso 20, procedi para com os judeus, como a fim de ganhar os judeus, para viver sobre o regime da lei, como se eu mesmo vivesse assim, para ganhar os que vivem debaixo da, embora não esteja eu aonde, irmão? O que significa, pastor, isso aqui? Quando a gente faz, irmão, quando fazemos o que Deus quer verdadeiramente, quando nós estamos preocupados não com os nossos interesses, mas com o interesse do reino, Deus nos dá estratégia. O que significa esse texto aqui? Paulo, em determinado momento, chegou para pregar para judeus. Sabe o que ele fez? Ele chamou Timóteo. Ele chamou quem? Ele disse: Timóteo, eu tenho que entrar aqui. Só que se eu entrar aqui, sem o regime deles, que é a lei, eles não vão aceitar me ouvir. Bora circuncidar. Olha a estratégia desse homem. Paulo disse assim, ó, eu não estou preso à lei de Moisés, eu estou preso à lei de Cristo. Meu Deus do céu. A lei de Moisés, por mais que tu tente cumprir, tu não conhece. Mas a lei de Cristo não precisa tu cumprir. Pergunte por quê? Porque Cristo já cumpriu por ti. Amém? A lei de Cristo é só obedecer. Só que Paulo precisava de uma estratégia. Agora preste atenção. Um homem que é livre decidiu se tornar escravo, não de Roma, mas da verdade. Ele disse assim: eu estava de boa, deixa eu parafrasear, eu estava de boa, plantando, ganhando regalias, andando pelo reino, batendo nos gentios, levantando a bandeira do judaísmo, mas de repente eu vi que eu era livre, e quando eu estava livre, cidadania romana, eu era preso, e agora que eu sou escravo, eu me sinto liberto. Olha esse paradoxo. Ou seja, enquanto livre como cidadão romano, ele tem um sentimento de homem preso. E agora, preso à verdade de Cristo, ele se sente liberto pela verdade do Evangelho. Mas pastor, o que significa isso? A estratégia foi circuncidar quem? Diga, Timóteo. Mas escute, se ele não quisesse ganhar os judeus, ao invés de pedir estratégias, ele colocaria impedimento e desculpa. Quando tu quer, olha para o teu irmão aí, por favor. Estou esperando tu olhar. Isso, quebra esse gelo, que ele está quase dormindo. Me ajuda, que a missão está travada hoje. Olha para cá e fala assim para ele: o que o reino significa para ti? Olha aqui para mim, por favor. Deixa eu abrir um parêntese aqui, rapidinho. Tecladista, me ajuda no fundo aí, top. Olha para mim aqui. Geralmente, quando alguém te tira da zona de conforto, você tende a dizer não. Jesus está andando, um jovem rico chega com ele e fala: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Isso eu faço desde a minha juventude. Aí Jesus falou: se tu quer ser perfeito, quero. Aí ele vai na raiz. Escute, Cristo é o único ser que te conhece melhor do que tu mesmo. E ele sabe onde o teu coração está apegado. Não adianta tu dizer com a boca: não, meu coração não está aqui. Ele sabe que está. Ele falou para o jovem: tu quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tu tem,
dar aos pobres, reparte, vem e me segue. O jovem seguiu ele, sim ou não? Não, porque o Senhor, o Deus daquele jovem era as riquezas, era Mamon. Em seguida que Jesus falou isso para o jovem, ele dá um sermão. E o sermão é o poder das riquezas. Ele abre a boca e diz, abre aspas, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha só a dificuldade disso, porque Deus conhece onde está o coração. Só que Paulo, ele tem um coração agora livre, transformado, liberto, regenerado. Na verdade, ele quer viver isso aqui. Capítulo 9, versículo de número 21. Acompanhe comigo, por favor. 9 e 21. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Debaixo da lei de quem? Para ganhar os que vivem fora do regime da... Quem são esses sem lei? Esses sem lei, segundo o Dr. Leon Morris, um dos melhores comentaristas sobre Coríntios, esses sem lei são os gentios. E ele usa a mesma estratégia. Escute, ele não é um agente livre. A partir do momento que tu te entregou para Deus, tem alguém que se entregou para Deus aqui? Você não é mais dono do seu nariz. A sua mente não está agora mais livre aos seus pensamentos, a sua cosmovisão ou a sua filosofia. Nós temos a mente cativa a quê? A Constituição brasileira, só se ela não ferir a Bíblia. A Constituição estadual, as leis da minha comunidade, escute, nós temos a mente cativa aqui, ó. Quem orienta, escute isso aqui, parece loucura, ainda mais no século 21, onde todos os valores que eram para ser absolutos são relativos. Parece loucura, mas o que ordena, o que nós devemos fazer é a Bíblia. O que nós podemos é a Bíblia. Onde nós podemos chegar é a Bíblia. E Paulo está dizendo, olha, eu não estou sem lei, eu só não tenho mais a lei de Moisés, mas a lei de Cristo está sobre mim. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Preste atenção nisso aqui, ó. Português, bem rasgado. A gente não pode fazer o que dá na telha. Sim ou não? Porque a nossa consciência precisa estar cativa onde? Nas Escrituras. 9:19a, o que eu acabei de ler. Agora preste atenção. Capítulo 9, versículo de número 22. Leia comigo, por favor. Tudo faço por causa do Evangelho. Meu Jesus amado. Vou ler. Quero que todo mundo leia comigo no 3. Capítulo 9, versículo de número 22. Por favor. Versículo de número 23, irmã Fernanda. Por favor. Desculpe. Verso 22. Versículo 22. Fiz-me fraco para com os... A fim de ganhar quem? Fiz tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar quem? Irmão, olha esse texto aqui. Fiz-me tudo para com todos. Repita comigo, fiz-me tudo para com todos. Deixa eu te explicar. Isso não significa que Paulo está dizendo assim, ó, a minha conduta ela é desenfreada. Eu já vi gente lendo esse texto aqui e falando, irmão, a gente tem que sentar no bar e fumar um cigarro com o irmão. Tem que ter uma estratégia para te ir lá e pegar aquela ovelha e trazer para cá. Não, irmão, Paulo não está ensinando você a viver sem conduta e sem princípio. O que está em, olha, onde está em jogo, onde não fere nenhum princípio meu, Paulo faria tudo o que tivesse possível à mão dele, a não ser que não ferisse os princípios que ele seguia, que era a palavra de Deus. Ou seja, pode se camuflar, Timóteo, eu vou te circuncidar. Para mim entrar nos gentios eu tenho que ter outra estratégia. Para mim falar com um católico eu tenho que ter uma estratégia. Para mim falar com um espírito eu tenho que ter uma estratégia. O testemunho de Jeová bate na tua porta. Alguns é melhor até mandar embora, senão ele vai te ludibriar e tu vai virar testemunho de Jeová. Porque tu não gosta de ler a Bíblia e ele lê. Ele tem a Bíblia 70% adulterada. Ele bate na tua porta, a versão dele é diferente da nossa. Ele vai lá no Apocalipse, no cavalo branco, te dá um show de Apocalipse e tu nunca leu os cavalos. Porque ao invés de tu estar cativando a tua fé, crescendo em graça e conhecimento, tu está na praga desse celular e desse Instagram, que te desse uma pessoa sem vida ativa, procrastinando a tua vida e sem reação para viver. E escute, e o pior de tudo, a culpa é do diabo. Calma, olha isso aqui. Eu tenho uma palavra para o teu coração forte. Escute isso aqui. Acredite. O seu grande esforço, se você observou o versículo 22, no final dele, chama muita atenção, porque ele faz, fiz-me tudo para com todos, com fim por todos modos salvar. Irmão, olha o que ele falou, eu vou circuncidar Timóteo para pegar os judeus. Eu vou criar uma estratégia para alcançar os gentios. Eu vou criar uma estratégia para evangelizar os ciganos. Eu vou criar uma estratégia para evangelizar os ricos.
mesmo tu te esforçando, querendo, tendo disciplina, tu vai conseguir salvar só alguns. Imagine o cara que não tem disciplina nenhuma. Se Paulo, que é o cara cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, está dizendo assim: olha, eu vou me ludibriar, vou fazer tudo o que posso. Agora coloca o versículo 23, que é esse texto aqui, por favor. Olha o que ele diz: meu Deus, tudo faço por causa de quem? Segura, bora refletir aqui rapidinho. Letra A. Pergunto: o que tu é capaz de fazer pela tua família? Cadê os pais de família? Levante a mão aqui, por favor. Os pais de família. Olha aqui para mim. O que você é capaz de... Se eu perguntar para os pais aqui, o que tu é capaz de fazer pelo teu filho, pela tua esposa? Meu irmão, eu levanto cedo, eu vou de madrugada, eu viajo para outra cidade, eu vou atrás, eu carrego areia, eu puxo o barro, eu faço qualquer coisa. Porque é a tua família. Segunda pergunta: o que tu és capaz de fazer pelos teus objetivos? Pastor, eu me matriculei no cursinho, glória a Deus por isso. Eu estou correndo atrás, estou tendo disciplina, estou acordando cedo, estou dormindo tarde, estou pesquisando, estou estudando, estou vendo o que está acontecendo no mercado de trabalho, porque são os teus. Agora tu me responde: o que é mais importante? A tua família ou Deus? Fale para fora. Mais uma chance. O que é mais importante? A tua família ou Deus? O que é mais importante? O teu trabalho ou Deus? O que é mais importante? Os teus objetivos pessoais ou Deus? Capítulo 4, versículo de número 23. Paulo está dizendo assim, ó. Coloque lá, irmã Sandra, por favor. Capítulo 4, versículo de número 23. O apóstolo Paulo diz: aleluia. Tudo faço por causa do... Olha aí para o teu vizinho. Olha. Pergunta para ele: o que tu faz por causa do evangelho? Irmão, presta atenção. Se Deus, olhe para mim aqui, se Deus não colocar em você o amor que Ele colocou dentro desse homem pelo teu próximo, tu não vai levantar dessa cadeira absolutamente para nada. Como é que o cara decide largar os cavalos que ele andava, os soldados que o escoltavam, deixar tudo, deixar seus títulos, deixar sua cidadania grega, hebraica, romana, de um homem livre, bem na sociedade, bem quisto, com um bom salário, e diz: não, eu vou deixar tudo porque eu me preocupo com eles. Você sabe qual é a lei que impera aí fora? Pergunte qual? A lei do Muruci. Qual é a lei do Muruci? Cada um por si. A filosofia do homem é: tu te esforça por ti, tu te vira, tu busca, tu vai atrás. A filosofia de Cristo é um estendendo a mão para o outro, dizendo: caiu, eu te ajudo a levantar, eu estou contigo, eu vou contigo, eu ando contigo. Nós somos uma família, nós somos uma comunidade. Por isso eu perguntei: escuta, a questão é: o que é que tu faz pelo reino? Paulo fazia tudo. E você, irmão, tu não tem coragem de deixar um namoro carnal. Tu não tem coragem de deixar um pecado oculto. Tu não tem coragem. Aí tem, irmão, olha só. O nível que a religiosidade alcançou na nossa vida. O cara está com a vida toda incorreta, em todas as áreas: moral, financeira, espiritual, diante da sociedade. A ética dele está bagunçada, mas ele vem no culto toda terça e todo domingo. Religioso. Paulo se preocupa tanto com esse povo. Escute, sabe por quê, irmão? Por que Paulo fez isso? Pergunte para mim: por quê, pastor? Porque Paulo pensa nos outros, mas você, alguns que estão aqui, só pensam em você mesmo. Eu sempre digo aqui, e essa é a teologia católica e espírita:
Porque o católico e o espírita são as duas religiões mais filantrópicas do mundo. Simples de entender isso. Não precisa nem tu ir a fundo da teologia. Católico e espírita são as pessoas que mais fazem doações de cesta básica, que visitam orfanatos, hospitais, porque a teologia deles, a soteriologia, a salvação é baseada em obras. Então para ele, quando ele está entregando uma cesta básica, quando ele está entregando uma coisa no orfanato, ele está ajudando a se salvar. Nós sabemos que a salvação é pela graça, e que obra nenhuma pode te colocar lá. Quem te colocou lá foi a obra de Cristo. Mas por que Paulo fazia isso? Porque Paulo pensava nos outros. Paulo pensava em quem? Escuta aqui. Quando esse princípio de Deus, quando esse princípio deu, aleluia, querer o bem do meu próximo está em mim, as desculpas vão sumir e vão começar a aparecer as estratégias. Quando o princípio que está de eu me preocupar com o próximo, olha para o teu irmão, pergunta para ele: tem janta lá? Pergunta. Porque eu estou vendo o doutor ali atrás, né, Jéssica? Isso. Porque, doutor, olha, é fácil. O camarada vem aqui, olha aqui para mim. Eu preciso de ti, querer. Nunca deu uma cesta básica para o irmão. Fala, Jeová. A hipocrisia impera, mas ele está aqui, ó. Eu sou o fogão, poderosão. Liga estranho, decovenável, não sei o quê. Irmão, olha isso. Paulo falou assim: deixa o título para lá. Senhor, eu me proponho a deixar de ser livre para virar teu escravo por causa deles. Por causa dela, por causa dele. E escute, eu comecei a mensagem falando que a igreja era problemática, que a igreja tinha facção, que a igreja tinha panelinha, que a igreja tinha imoral sexual, ou seja, a igreja era carnal. Mas ele falou: eu quero, porque esse sentimento você não adquire ele dentro de uma faculdade. Eu quero ver uma faculdade que tem aqui em Belém, ou fora de Belém, aqui no Brasil, ou fora do Brasil, que ensina a amar ao próximo. Me mostra, que eu quero matricular uns quantos lá. Isso é um sentimento que vem do alto mesmo. Aleluia. Olha isso, olha essa loucura. Que para o mundo é assim, ó. O cara, ele vai usar esse texto, dois exemplos. Fale assim: um corredor. Estão em Olimpíada, diga um corredor. Diga um golpeador, um boxeador. Jesus está aqui na cruz e o cara está aqui embaixo. Olha aí. Se tu é o filho de Deus, eu li hoje Marcos todinho. Se tu é o filho de Deus, desce daí agora, te salva a ti mesmo e a nós. Rapaz, se eu sou Deus, lá de cima mesmo. Acabou. Era 2 raios na cabeça dele. Morre, desgraçado, pro Hades agora. Vai abraçar o Satanás. Só que Cristo, ele não tem amor. Ele é a própria expressão do amor. Ele olha de cima para baixo, aleluia, e fala assim: Pai, perdoa ele não sabe o que ele faz. Escute, e quem segue a Cristo tem o mesmo sentimento, porque no livro de Atos, o primeiro mártir que morreu, chamado Estevão, estão dando um monte de pedrada na costa dele, e ele está dizendo: Pai, ai Senhor, perdoa esse, ai Jesus, perdoa esse, ai. Escute isso aqui. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Estou terminando. Diga glória a Deus. Há 10 anos eu tenho dedicado a minha vida a ensinar essa igreja. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Por quê, pastor? Porque eu entendi que tudo que Deus me deu é para dividir com aqueles que estão aqui. O irmão do meio-dia às vezes vem na luta. O culto do meio-dia é uma luta, pegar sol quente, mas ele vem aqui porque ele sabe que tem uma irmã que precisa ouvir uma palavra, que aquela palavra pode mudar o dia dela. As irmãs do departamento infantil que estão aqui atrás, doutrinando os filhos de vocês para a semente do evangelho ficar dentro deles, vem na luta, mas isso é amor por você e pela sua família, sabendo que isso vai gerar fruto lá na frente. E o que é isso, pastor? É um sentimento que o próprio Deus vai fazer nascer em nós. Daí vai nascer a famosa disciplina espiritual. Versículo de número 24. Por favor. Olha isso aqui. Quem encontrou, diga eu. Não sabeis vós que os que correm no estádio,
Todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcança. Competições atléticas eram comuns no mundo grego. Aqui tem 2 jogos. Os jogos istmicos, que aconteciam de 3 em 3 anos em Corinto, e os Jogos Olímpicos. Os Jogos Istmicos de Corinto eram os únicos que perdiam para os Jogos Olímpicos. E aqui Paulo está dando um exemplo de um corredor e de um boxeador. Presta atenção. A comparação de Paulo aqui é só uma. Pergunte qual? Paulo está dizendo, abre aspas, se os atletas humanos conseguem ter disciplina por algo perecível, passageiro, terreno, que passa, transitório, como é que nós, salvos, tem algum aí? Só metade, tem uns que não são, né? Como é que nós não temos disciplina por algo que é? Põe o verso 25, irmã Sandra, por favor. Todo atleta, todo quem? Em tudo se do... Irmão, os caras se abdicam de tudo. Eu estava vendo um lutador do UFC, eu gosto de UFC, estou confessando meu pecado aqui. Eu assisto o UFC quase sempre, olhe para mim. Um lutador, o alto nível, atleta de alto nível mesmo, os top dos top. Ele falou assim, a minha vida, treinar, comer e dormir. Ronaldinho Gaúcho, nosso grande craque, é falado por todos os comentaristas de futebol, que se ele tivesse a disciplina de Messi e Cristiano Ronaldo, ele seria muito melhor, porque ele tinha muito mais habilidade. Atleta olímpico, se preparam 4 anos, eles deixam namorado, deixam família, deixam tudo, se abdicam de tudo para terem alguns momentos de fama em 4 anos. E como é que tu, crente salvo, que corre atrás de algo que é eterno, aleluia, não consegue ter disciplina de vida? A comparação de Paulo aqui é o seguinte, irmão, aleluia, é como é que nós salvos não temos disciplina para correr por algo eterno? Escuta, aleluia, se esses caras abdicam-se de tudo, deixam de viver, treinam por 20, 10, 15, o Usain Bolt disse, eu treinei 20 anos para correr 1 minuto, escute isso, para ter alguns momentos de fama, porque nós não conseguimos. Amanhã vai começar segunda-feira, tu vai acordar 10 horas. Aí já acorda com a boca no pão. Olha para mim, não procura fazer um cursinho. Olha para cá, segura e olha para mim. Não procura fazer um cursinho. Não procura se matricular num curso online. Não procura crescer na área que ele foi chamado. Se é músico, não aprende o instrumento direito que ele toca. Aí vem pro culto desse. Hoje eu vou receber meu milagre. Tu vai receber a taca na tua costa. Se você está cheio do Espírito Santo de Deus, um dos sinais que você está cheio dele é a disciplina que você vai precisar ter na sua vida. Pessoas estão paradas, não por causa de demônios. Se você conhece a Bíblia, você sabe que Satanás não tem acesso à vida de uma pessoa salva. Pessoas estão paradas porque estão na procrastinação da vida. Meu Deus. Olha o versículo 25. Em tudo se domina. Eles param de beber. Escute, eles deixam de fazer sexo, que é algo biológico do corpo. Eles abdicam-se do sexo, do álcool, da luxúria, dos passeios, para ganhar uma medalha de ouro. Você não tem coragem de abdicar-se para crescer na graça e no conhecimento. Agosto está começando aí, setembro está vindo aí, fim do ano está vindo aí, e o que tu plantar hoje vai decidir o que vai ser lá na frente. Amém ou não amém? Versículo 26 até o 27. O cristianismo de Paulo, ele é decidido. Olha o que ele fala. Assim corro também eu, não sem meta. Meu irmão Paulo tem uma meta. Qual é a tua meta? Dormir até meio-dia? Cadê o glória, irmão? Acabou? Qual é a tua meta? Dormir até meio-dia? Dormir até 10? Dormir até 9?
Paulo está falando assim: olha, eu tenho uma meta. Ele não é como um corredor que não sabe onde é a linha de chegada, nem como um lutador que quer dar golpe no ar. Diga assim, em nome de Jesus, diga: eu vou conseguir. O versículo de número 27, ele se recusa a ser dominado pelos desejos do corpo. Ele usa uma linguagem pitoresca, que é como se ele estivesse falando assim, ó. De manhã eu me acordo e falo assim: sai preguiça, sai preguiça, sai preguiça, pra lá preguiça, vai preguiça. Aí a mãe chama: filho, já é 10. Ah, mãe, ainda não, mãe. Olha aqui. E o ímpio está lá, matriculado no cursinho. Acorda cedo, 6 da manhã. Melhores vagas de trabalho, quem são? Quem está comandando a sociedade? Quem é que está nas principais centrais da sociedade? Por quê? Porque eles buscam. Porque o objetivo deles é aqui. Aleluia. Era para o Edir Macedo pregar essa lá na Universal, que ia secar lá. Olhe para cá. Presta atenção. Ele fala assim, ó: eu esmurro o meu corpo. É como Paulo, se ele estivesse falando assim, ó: eu luto contra os desejos da minha carne. Eu luto, eu tenho. Quando Paulo fala como disciplina a carne, quando ele fala assim: eu esmurro o meu corpo, ele está dizendo: sai preguiça, tu não manda em mim, eu mando em ti, eu tenho a mente de Cristo. Amanhã tem gente que vai amanhecer assim, ó: sai. A diabetes está batendo na porta dele. E a diabetes não sai com oração, só se for milagre. Aí a diabetes sai com cardio, caminhada, sedentarismo, comer errado. Paulo está falando de um atleta que cuida da comida, da vestida, do corpo, do que anda, do que faz, do que vê, dorme cedo, acorda cedo, tem uma meta perecível. E eu concluo dizendo: aleluia. O temor de Paulo não é porque ele poderia perder a salvação. Capítulo 10, irmã Sandra, versículo 5, para concluir. Todos. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. O capítulo 10 é um capítulo todinho mostrando a vida de Israel e o resultado de quem escolhe errado. Versículo de número 6, por favor. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles Palavra profética no verso 13. Levante a sua mão direita e receba ela, em nome de Jesus. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que o Senhor possa segurar nas nossas mãos, e que nós possamos criar disciplina espiritual. Curve sua cabeça. Muito obrigado, Senhor Deus. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar.